Seja muito bem-vindo à aula de número 4 do nosso curso de Flashcards Anki. Para sua alegria, essa é a última aula do módulo básico e hoje nós vamos aprender sobre os tipos básicos de flashcards. Claramente ficou um D a mais aí, então você pode ignorar. O título da aula é Tipos Básicos de Flashcards. Além disso, obviamente, tenho que lembrar que se você não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é @ruberherculano.med. Lá eu falo sobre medicina, falo sobre técnicas de estudo, produtividade, falo sobre a minha vida, sobre a minha visão de mundo, então corre lá para poder me seguir. Começando a nossa aula, hoje a gente vai falar sobre dois tipos de flashcards. Na verdade, a gente vai falar basicamente sobre um, porque o primeiro tipo mais básico você já conhece, que é o tipo Basic. Eu vou só mostrar aqui como ele funciona, só para te dar uma lembrada, né? Então você clica aqui, clica em adicionar um flashcard, e aí ele já abre normalmente, porque eu já tinha mexido aqui, mas normalmente ele já abre no Basic, certo? Como é que funciona esse tipo Basic aqui? Tem um front, como a gente já falou, tem um back, você coloca uma pergunta aqui, você coloca a resposta aqui, e aí você estuda simplesmente com a frente e o verso do flashcard. Mas hoje nós vamos aprender sobre outro tipo, que também considero básico, né? Também coloquei no módulo básico do nosso curso, que é o tipo close, ou close deletion. Como é que esse tipo de flashcard funciona? Você vai aqui em tipos e aí procura por close, certo? No meu tem vários outros tipos de flashcard, porque como vocês vão ver mais na frente, quando você baixa um deck da internet, por exemplo, todos os tipos extras que vem nesse deck ficam salvos no seu tipo de flashcard. Uma outra coisa que você vai ver é que aqui em cima não tem escolher tipo de flashcard, tem escolher tipo de nota. Essa diferença entre flashcard e nota a gente não vai abordar agora, e para ser didático a gente vai ficar tratando como tipo de flashcard, certo? Então, o tipo close, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: logo de cara você nota uma diferença que aqui não vai ter mais front e back, vai ter text, texto e extra, certo? Como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar com base em lacunas. Então, você vai colocar, por exemplo, tirei o pau do, e aí você vai adicionar uma deletion, gato, mas ele não correu. Quando você cria uma pergunta desse tipo, é, como é que ele aparece lá, certo? Você bota aqui, opa, você bota em adicionar, você bota em adicionar, e aí vamos ver como é que ele aparece lá no nosso deck. Esse é aquele que a gente já tinha criado, com os dedos tem na mão, é um tipo básico, né? E aí, atirei o pau nu e aparece a lacuninha, mas ele não morreu. E aí, quando você clica, aparece a resposta. Então é muito simples. Só que tem outras coisas que a gente precisa entender sobre esse tipo. Primeiro, porque esse tipo é muito recomendado. As pessoas, até para perguntas básicas, algumas pessoas recomendam, e eu também recomendo, você sempre deixar no tipo close. E ao invés de escrever a pergunta no front e a resposta no verso, você escreve tudo no front e no verso você coloca algum extra do tipo mnemônico, uma frasezinha para você lembrar, uma fotografia de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quisesse lembrar uma pergunta muito simples, sei lá, quais são as partes da casa? Ao invés de eu colocar a resposta aqui no back, eu daria um enter aqui 2 vezes e aí adicionaria aqui nesse colchetezinho uma deleção, uma close deletion. E aí eu coloco aqui quarto, sala, cozinha, banheiro, a resposta. E aqui embaixo eu poderia, se por exemplo, QSCB formasse uma palavra, eu poderia colocar aqui QSCB para eu sempre lembrar, quando eu fosse estudar esse flashcard, que essa palavra que me lembraria quais eram as partes de uma casa. Então eu vou apertar o Ctrl Enter, que é a mesma coisa que clicar em adicionar, e vou te mostrar como é que aparece lá. Estudar, atirei o pau no gato, mas ele não morreu. Quais são as partes de uma casa? E aqui a lacunazinha, e aí embaixo aparece
o extra. Esse extra pode ser uma imagem, esse extra pode ser várias coisas. Por exemplo, eu vou mostrar um mais complexo, porque criar exemplo na hora é um pouco difícil. Mas se você for aqui em algum flashcard que já esteja criado, vou ver aqui, ó. Close. Por exemplo, esse aqui, vamos botar em preview para a gente ver como é que ficaria. Esse flashcard, ele está em inglês, obviamente, é sobre algum assunto de medicina. E aí, todos os receptores B ou beta vão aumentar alguma coisa. E aí tem a close deletion, certo? Isso aí você já aprendeu como é que faz, clica naquele botãozinho. Só que o que ele botou no extra? Ele botou no extra um print de um livro, certo? Então, todos os receptores beta, acho que ele está falando de receptores beta adrenérgicos, vão aumentar a lipólise. E aí ele colocou um print do livro embaixo, para poder ele ter sempre a referência do que cada receptor beta faz. Então, beta 1 vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a contractilidade do coração, aumentar a liberação de renina e etc. Então aqui você tem mais ou menos um exemplo de como é que usa o close deletion. Só que tem outras coisas. Por exemplo, vou fechar aqui o browser, a gente vai ter uma aula só de browse, lembrando, então não se desespere se você não está entendendo. Mas adicionando aqui um outro tipo de close deletion, eu quero colocar para eu lembrar duas coisas diferentes. Por exemplo, água é composta por dois elementos, hidrogênio e oxigênio, certo? E aí eu posso selecionar, uma coisa interessante também é que eu não preciso criar antes, eu posso selecionar a palavra e apertar no close deletion. E aí, se você observar, ele cria essa formulazinha ao redor da palavra e tem escrito C1 aqui. Se eu selecionar outra palavra e apertar no close deletion, ele já aparece C2. E isso é muito importante. Para que serve isso? Para facilitar a sua vida e você poder criar múltiplos flashcards a partir de uma só informação. Então, por exemplo, se eu clicasse em adicionar aqui, ele ia criar dois flashcards. Em um ele vai perguntar o objeto da direita e em outro ele vai perguntar o objeto da esquerda. Certo? Ó, a água é composta por dois elementos, hidrogênio e aí você tem que lembrar do oxigênio. Aí, quais são as partes de uma casa? A água é composta por dois elementos, oxigênio e hidrogênio, entendeu? Então esse tipo é muito útil para quando você precisa lembrar de mais de uma informação no mesmo contexto. Só que, por exemplo, ainda dá para você tornar mais avançado aí o seu estudo, e aí você vai vendo conforme a necessidade. Só que, por exemplo, se eu quiser lembrar de duas informações diferentes, mas no mesmo flashcard. Então, se eu botar assim, uma casa tem que ter sala e cozinha. Sala e cozinha. E aí eu quero lembrar de sala e lembrar de cozinha, mas eu não quero criar dois flashcards diferentes. Então eu posso adicionar close deletion aqui, posso adicionar close deletion aqui, só que ao invés de eu deixar C1 e C2, eu coloco C1 e C1. E aí ele vai cobrir essas duas palavras, mas no mesmo flashcard. Então na hora de estudar, vai aparecer assim, uma casa tem que ter tananã e tananã no mesmo flashcard, e mostra os dois. E você pode mesclar isso. Então você pode botar quantos C1s você quiser no mesmo flashcard e quantos C2 você quiser no mesmo flashcard, quantos C3, quantos C4. Você pode fazer da forma que você quiser. Vamos dar um exemplo. Uma casa tem que ter sala e cozinha, vírgula, mas não precisa ter piscina. Então se eu quiser lembrar da informação sala e da informação cozinha juntos, mas quiser lembrar da informação piscina em outro flashcard, é só botar C1 e C1 nos que eu quero juntos e C2 no outro flashcard, no que eu quero separado. E criar. E aí a gente vai ver como é que fica esse exemplo. Então, curso de Anki. Uma casa tem que ter, esse é aquele primeiro que a gente tinha criado, junto, sala e cozinha. O da água. Aqui, ó. Uma casa tem que ter, aí ele pergunta sala e cozinha junto, mas não cobre piscina. E no outro ele bota, uma casa tem que ter sala e cozinha, mas não tem que ter, não precisa ter piscina. Entendeu como é que funciona? Então isso aí é muito útil, você pode ir mesclando essas possibilidades à medida que você vai
precisando das informações. Vou dar mais um exemplo aqui real, para você ver como não é tão bestinho assim quanto sala e cozinha, né? Então, você pode observar aqui que a maioria dos meus flashcards eu crio basicamente todos nesse formato de closed deletion, mesmo quando é uma pergunta e uma resposta simples. E também, se você deixar direto no closed deletion, quando você precisar de algo mais complexo, você não vai precisar mudar o tipo de flashcard. Você vai simplesmente deixar aí em closed deletion. Então, voltando aqui, a maioria eu já deixo no closed deletion. Então, por exemplo, esse aqui. Na luz tubular, a anidrase carbônica vai converter ácido carbônico em CO2 mais água. E aí, como é que eu viria isso? Eu veria desse jeito, ó. Vai converter lacuna em lacuna, porque os dois têm C1. E aí, se eu quiser trocar, por exemplo, dentro da célula, no interior das células tubulares, a anidrase carbônica vai converter, aí é só eu colocar o contrário, né? CO2 mais água em H2CO3. E aí você vai mesclando as possibilidades. Quase todos eu faço com esse tipo de flashcard, mas a maioria aqui são flashcards simples. E aí, por exemplo, em alguns eu coloco uma imagem embaixo. Por exemplo, esse aqui foi eu que criei, não é de um flashcard formatado. Então, qual é o mecanismo de ação dos diuréticos tiazídicos? Se você não sabe, diurético tiazídico é uma classe de fármaco que faz você urinar mais. Mas não é o nosso propósito aqui. Nosso propósito é entender o mecanismo do Anki. Então, qual é o mecanismo de ação dos diuréticos tiazídicos? Aí eu fiz uma pergunta normal, coloquei um closed deletion embaixo. E aí, na hora que eu mostro, além de mostrar a resposta, tem um print mostrando o esquema, a figura que eu tirei da internet. Então, é basicamente assim que funciona o closed deletion. Então essa foi uma aula mais rápida, definitivamente, mas eu espero que você tenha tirado bastante proveito, porque esses conceitos são sim muito importantes. Então, essa foi nossa aula de número 4, onde a gente aprendeu os tipos básicos de flashcards, que é o tipo Basic e o tipo Closed Deletion. Eu espero que você tenha tirado proveito dessa aula e que você possa continuar assistindo o curso, porque dessa vez você vai ter um estímulo ainda maior, que é a próxima aula já é o módulo intermediário. Então as coisas vão começar a ficar um pouco mais complexas. Na próxima aula a gente vai aprender sobre um tipo de flashcard, vou até ver se eu tenho um spoilerzinho para dar para vocês aqui, que se chama Image Occlusion and Haste, que é um tipo de flashcard muito legal mesmo, para estudar anatomia ou qualquer outra coisa que você precise decorar partes de imagens. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, para você já ficar animado para a próxima aula, que é a aula de número 5. Então, o que acontece? Vamos aqui para o Anki. Ups. Eu estou aqui num exemplo de flashcard. O que é isso? O que é isso aqui tão estranho? Isso aqui é um print de um livro de anatomia que mostra o útero, os ovários e algumas estruturas ao redor. Se você não faz medicina, talvez pareça bem confuso, mas é isso. O que acontece? Nesse livro, cada setinha dessa tem um nome de uma estrutura. E a gente precisa decorar o nome das estruturas. E aí o que eu faço? Nesse tipo de flashcard, eu consigo cobrir todos os nomes das estruturas e pedir para ele me perguntar por vez de uma estrutura só, ou de várias estruturas. Então eu não vou dar muitos detalhes, porque isso vai ficar para a próxima aula, mas esse exemplo aqui ia aparecer o flashcard desse jeito, e aí eu ia saber que eu não preciso adivinhar os vermelhos, só o verdinho, e aí quando eu seguisse para a próxima, ele ia me mostrar que o nome do verdinho é corpo lúteo, certo? Então, se preparem para a próxima aula. Se você não me segue aí no Instagram, não esquece de seguir @ruverculano.med e até a aula de número 5.